Bom dia, irmãs e irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz e luz de Deus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos que realizamos nos dias de domingo. E vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Hoje os nossos estudos se concentrarão no Livro dos Espíritos, a primeira obra do conjunto básico de Allan Kardec, né? E mais exatamente no ano, né, da sua publicação em 1857, e dando continuidade, somente assim para a gente retomar a ideia, a última lição, que foi uma grande lição, e uma grande lição em todos os sentidos, né, tanto em termos de conteúdo, quanto em termos, né, de valia, de aprendizado, né, e tudo mais, e o tamanho mesmo, né, foi uma lição que nós percorremos aí durante cerca de 4 domingos, que era o ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. Pois bem, sigamos. A continuidade será agora, né, no Livro dos Espíritos, a respeito da escolha das provas. É uma lição também que vai enriquecer bastante, mesmo para todos, né, que de um certo modo já estudaram o Livro dos Espíritos, já vem de um bom tempo dentro da doutrina, né, e tudo mais, mas sempre esse reforço de estudo, de aprendizado, ele auxilia bastante nós, no nosso campo de evolução, dentro das nossas tratativas de renovação espiritual, né, e tudo mais. Então, e bem o sabemos que nós estamos na segunda escala de mundos, né, que é a de provas e expiações, e aqui vai tratar a respeito da escolha das provas. Sabemos que somos espíritos que reencarnamos, desencarnamos, reencarnamos novamente, né? E aí que se fundamenta principalmente a justiça divina. E dentro desse, né, desse tema aqui, vamos compreender que a partir da questão 258, Kardec pergunta aos espíritos: no estado errante, ou seja, no estado em que o espírito está no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida. É interessante isso, né? Então, aqui, Kardec pergunta aos espíritos se já existe meio uma predição, uma predisposição, ou algo do tipo, do que, numa próxima encarnação, o espírito ele vai passar? Dentro do campo também, aí vocês fiquem à vontade, tá, pessoal? Abrir o microfone ou escrever aqui no próprio chat aqui. Mas dentro das nossas realidades, né? E dentro dos nossos estudos que a gente vem trabalhando, vem estudando, né? Existem dois fatos. O primeiro fato é que antes de uma encarnação, ou seja, de uma reencarnação, de uma nova existência que está por vir, a gente, lá junto com a espiritualidade, a gente planeja, nós planejamos essa encarnação. É óbvio que nestes planejamentos existe, né, um trabalho
de procurar entender o que esta nova encarnação, perante aos relacionamentos que teremos, dentro dos acertos que, por hora, deverão ocorrer na encarnação, a gente tem uma prospecção de algo que pode ocorrer. Vamos dar um exemplo. O Rangel, antes da encarnação, e aí, assim, a gente vai, como nós não temos lembrança plena, talvez intuições, mas não lembrança plena, diante de uma encarnação, mas, ó, o Rangel vai encarnar, o Rangel, ele vai ter, ele tem o propósito e a tendência de ocorrer isso dentro do trajeto dele. Ele tem aqui no plano espiritual, ele está se comprometendo a realizar tal caminho, e isso, chegando aqui, talvez não se consolida, que é o segundo fato que eu vou falar. E aí ele vai viver dentro de uma família. Essa família, ela vai ter determinadas características perante até, inclusive, a vivências de existências passadas. Então, existe todo um trabalho e um planejamento. Mas o segundo fato é que existe o livre-arbítrio. E quando nós retornamos, e graças ao esquecimento de vidas passadas, que é uma bênção, ajuda, muito mais auxilia esse esquecimento, principalmente para nós não carregarmos vícios morais, de repente, né? Lembrança de vícios morais, não lembrarmos de adversários que tínhamos, de chamados, entre aspas, inimigos, né? Que poderia provocar já uma confusão desde tenra idade, no processo de evolução, né? Então, o esquecimento de vidas pretéritas para a atual, ela é uma bênção, e ela nos auxilia bastante nisso, inclusive as reconciliações, por vezes, se faz através desse processo, e isso é ótimo, né? Porém, nós temos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele pode fazer com que nós cometamos alguns equívocos ou novos equívocos, e sim, né, ele pode afetar de maneira direta o nosso campo evolutivo, mesmo que planejado, mesmo que prospectado, algumas coisas que poderiam vir a ocorrer. É importante lembrar também que algumas das provas que nós temos também é nós pedimos. Por incrível que pareça, nossa, mas pede algumas determinadas provas, sim, para auxiliar na evolução do espírito. O espírito, no estado consciente, no plano espiritual, ele auxilia, ele tem uma consciência mais aberta pelas necessidades que se tem por passar por determinadas situações e condições. Então, sim, inclusive, né, existe muito aqui no meio popular, né, a questão, principalmente na juventude, né, em termos e tempos de rebelias, falar, né, um filho falar para o pai, para a mãe, eu não pedi para nascer, né, olha, por vezes a gente até comenta, implorou por uma nova oportunidade, implorou por novas situações e condições que pudesse fazer com que alguns propósitos dentro do campo evolutivo se fizesse presente, e isso é uma bênção do nosso Pai, que é Deus, que nos proporciona essas condições. Um ponto importante de citar também é que não existe castigo de Deus, existe apenas a validação da lei divina,
a validação da lei divina, essa lei divina que nós carregamos no nosso ser espiritual, né? Não existe castigo, Deus vai castigar. Não, Deus não castiga, não. Deus deixa o mecanismo trabalhar por si só, dentro das nossas escolhas, dentro das nossas ações, e tudo vai se reverberando, tudo vai se concluindo, e é assim, Deus não castiga ninguém, não. É que, olha só, né? Um pai tão grandioso, tão generoso, tão bondoso, tão amoroso, ele não aplicaria uma pena para nós, primeiro, que nós não pudéssemos, né, também dentro do campo evolutivo aguentar, e isso é fato. Isso está em nós, né? A nossa causa e efeito, nossa semeadura e colheita está em nós. Então, a responsabilidade é nossa, mas Deus está sempre nos dando a guarida, Ele sempre está nos oferecendo a mão ou as mãos da espiritualidade para nos auxiliar, para nos intuir, para nos dar força, inclusive, para seguir em frente, né? Visto que Jesus Cristo, há 2000 anos, o maior na escala evolutiva que passou pela Terra aqui, né? No campo nosso, né? Para nos auxiliar, ele não nos veio nos trazer terrorismo. Jesus veio nos trazer a esperança, a fé, que tudo dará certo, mas nos trouxe também o convite para que nós trabalhamos nesse campo, né? Nessa seara cristã. Então, sim, existe sim uma prospecção do que nós podemos passar durante uma encarnação. E aí o Rangel, quando nasceu, antes de nascer, dentro de um planejamento, você vai ter uma ocasião aí no seu olho aí, devido a condições que você veio a fazer na existência ou nas existências passadas, a necessidade. Você vai com essa mãe, com esse pai, olha, tendência é que em algum certo momento a sua mãe vai retornar para o plano espiritual. Você, sua família, vai ter que seguir. Então existe essa prospecção, esse movimento de um entendimento ali do processo. Mas é óbvio que o livre-arbítrio ele pode interferir isso de maneira direta. Por exemplo, aqueles que retornam à pátria espiritual, ao plano espiritual, por talvez escolhas infelizes, por movimentos abruptos que façam eu cessar a vida sem ao menos concluir na onde deveria ter tido termo. Ou você voltou para perdoar, mesmo que você não saiba, mas ali, o amor que vai nascer ali dentro desse relacionamento, ele é o perdão de algo que se tenha feito na outra vida. Mas, de repente, aqueles mesmos vícios que nós carregamos de algum tempo, ele floresce na gente em algum momento na vida, e, de repente, por orgulho, alguma coisa assim, aqueles que nós deveríamos fazer, de um certo modo, o relacionamento sadio novamente, e aí não consegue. Ou até mais. Talvez alguém que não tinha nada a ver com a sua história existencial, espiritual, você vai lá e causa algum dano, ou vice-versa, e ali se nasce um novo problema a ser resolvido, um novo conflito a ser solucionado. E é assim, o livre-arbítrio faz isso. Por isso a importância que Jesus nos passou a respeito da vigilância e oração, para que nós, de algum certo momento, não caiamos em tentações. É interessante essa questão de tentações, porque a gente acha que a tentação sempre vem externamente. Não, são as nossas próprias tentações, os nossos próprios vícios que podem despertar em algum momento. Então, a vigilância e a oração, ela nos colabora para que permanecermos despertos, para continuarmos o nosso
trabalho. E o trabalho é por vezes, a nossa renúncia, o trabalho é atender aqueles que estão próximos a nós, é perdoar, é ser resiliente, porque tudo dará certo, é ter a fé e a esperança, e seguir em frente, seguir em frente. Então, a resposta dos espíritos perante no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisto consiste o seu livre arbítrio. Livre arbítrio. Então, muitas vezes escolhemos, sim, o gênero de provas, até para auxiliar no nosso campo evolutivo, e também consiste o livre-arbítrio já partindo da espiritualidade, mas é importante lembrar que nós temos todo um trajeto aqui encarnado também e com livre-arbítrio. Aí tem a pergunta dentro da pergunta. Ô, Rangel, Oi. só fazer um comentáriozinho aí a respeito. Opa, fica à vontade. Eu não sei se essa próxima pergunta vai abordar isso, mas a gente lê essa pergunta e você estava lendo aí, comentando, eu estava fazendo uma análise aqui e muitas vezes várias pessoas do mundo acreditam no destino, né? Então, fala assim, a pessoa estava destinada a acontecer tal coisa, estava destinada a fazer isso, destinada... Então, a gente, com o nosso conhecimento, que a gente vê no Evangelho, nas leituras que a gente faz, se for analisar friamente, se existisse o destino, qual que seria a serventia da nossa encarnação? Se já está tudo escrito, por que a gente teria que encarnar? Se já está tudo resolvido, já está tudo planejado e não tem como escapar daquilo, né? Então, é aí que é a beleza do livre-arbítrio. Igual você mesmo falou, a gente faz o planejamento lá do lado de lá, e esse planejamento ele vai servir como um guia, mais ou menos, para o que a gente vai passar por aqui. Se a gente vai passar aquilo mesmo ou não, vai depender do nosso livre-arbítrio, tanto para o mal quanto para o bem. Igual você citou um exemplo aí de uma pessoa que, de repente, pelas escolhas erradas que ela fez na vida, ela retorna para o lado espiritual mais cedo, mas também trazendo para o lado bom, se a gente tiver atitudes boas, pensamentos bons, uma conduta correta, às vezes alguma dificuldade que a gente estava planejado passar, a gente evita aquilo. Eu lembro que o Marinho citava muitos exemplos nesse campo, e ele falava, por exemplo, de repente uma pessoa estava planejado, não destinado, estava planejado em uma determinada parte da vida dela perder um braço, por exemplo. Dependendo a conduta dela, o jeito que ela viveu, pode ser que ela venha perder um dedo. Então, essa que é a beleza do livre-arbítrio que a gente estuda aqui no Espiritismo. A gente nasce com planejamento, mas o livre-arbítrio, ele tem mais força sobre esse planejamento. Dependendo das nossas atitudes, a gente pode alterar um pouco isso. Perfeito, Fabiana. Essa é a visão mesmo, é esse o movimento, né? O livre-arbítrio para nós, ele é uma outra grande bênção. Porém, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade, porque dentro dos estudos que a gente faz, Fabiano, e aí eu acho que é muito bom a gente fazer análogos, né, a respeito disso. Foi até algo também que conversamos a respeito hoje no estudo mais cedo, né?
hoje nós estamos falando muito das inteligências artificiais e ela em todos os campos. Em todos os campos. Inteligência artificial que faz isso, que faz aquilo outro. Hoje nós temos, seres humanos, né, comuns, né, seguindo o trajeto aí, a gente tem acesso hoje a grandes ferramentas de IA, mas isso é muito pequeno perto da universalidade disso, é uma proporção muito pequena. O que a gente tem acesso hoje de inteligência artificial é muito pequeno. Existem inteligências artificiais que a gente nem tem consciência e na onde que está. Rangel, por que você entrou nesse assunto? Que é a questão do seguinte: o que eu vou utilizar uma tecnologia para que fim? Para que fim? Aí nós estamos falando de livre-arbítrio. Eu vou usar para um fim benéfico, para o bem, ou eu vou utilizar para um caminho meio malzinho? Vamos dar um outro exemplo. Santos Dumont, quando no 14º experimento dele, o famoso 14 bis, ele conseguiu fazer com que o avião voasse a alguma distância, alguns metros, ele conseguiu ali adquirir, né, dentro da competência e habilidade de todo o movimento que ele estava testando, que, esse seria o movimento para se fazer um equipamento, né, um avião voar. Legal. Só que aí depois veio: para que fim eu vou usar o avião? A gente já sabe até bem a história do que ocorre. Eu vou usar para fins construtivos ou para ferramenta de guerra? E aí vai. Aí as escolhas. E eu gosto muito de citar também a respeito de drones, né? Alguns casos, por exemplo, inclusive a cidade de Franca, que é a nossa cidade, estamos aqui, a gente tem, inclusive, empresas de construção de drones, né? E nessas empresas de construção de drones, ela tem alguns objetivos, né? A respeito de qual tipo de transporte que vai fazer. E tudo nasceu para atender a área da saúde. Imagina, você ter que carregar, por exemplo, uma bolsa de sangue para fazer uma transfusão de sangue, alguma coisa do tipo, por um drone, você leva dentro de uma grande cidade em torno de 10 minutos, de repente, de um ponto a outro. Se você for por vias nas ruas, né, vamos dizer assim, vias urbanas, você gastaria 1h30, por exemplo. Nossa, perfeito. Isso vai ajudar dentro do... E isso é interessante a gente falar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê, principalmente nas notícias, nas mídias, que esse mesmo drone que ele serve para ajudar, ele serve para atacar. Ele serve para atacar um campo de guerra. E aí eu estou falando de tecnologia, por quê? Porque hoje nós estamos envoltos de tecnologias e ali entra o livre-arbítrio também. Agora vamos voltar o livre-arbítrio para dentro de nós aqui. Olha, se tem como, claro que o livre-arbítrio, ele vai trazer com toda a força e à tona a nossa realidade espiritual. Então, por exemplo, fui ofendido e vou ofender também. Aí é uma escolha. Lembra que Jesus ele nos convida se alguém acertar-lhe uma face, oferece-lhe a outra, né? E aí, cada um vai oferecer de uma maneira. Então, é importante nós entendermos e compreendermos isso. Jesus, ele quis só um objetivo. Nós que vamos ver. Aí, a renúncia nesse processo, o trabalho do perdão, né, e tudo mais, ele tem que entrar. Nós estamos lá, dirigindo o carro, e alguém vem e te fecha. Fechou. E aí, como que eu vou, né, agir neste formato? E aí nós podemos trabalhar em várias frentes. Eu vou, né, balbuciar palavras de baixo nível para a pessoa? O que eu vou fazer? Alguns vão estar, de repente, até de aparatos que não são legais dentro do carro. Então, repara que todos os acontecimentos da nossa vida requer uma sobriedade espiritual para que nós possamos, naquele
período de tempo, que pode ser rápido ali, a escolher ações que vão ser, como o Fabiano disse, boas ou más. E nós temos, talvez, por isso que é importante estar em vigilância a todo momento e oração, porque talvez nós vamos ter breves segundos para fazer uma escolha. Breves segundos. E é nesses breves segundos que nós temos que estar plenamente atentos para não construir novas inimizades, para não construir muros, para não construir relacionamentos deturpados. Então, nós temos frações de segundos para estar atentos, estar despertos, estarmos vigilantes, para não acontecer algo que seja pior. Então, por isso que... Qual que é o momento certo de orar? Eu oro de manhã, quando eu levanto, eu oro à noite, quando eu vou dormir. Eu oro somente à noite, quando eu vou dormir, né? Eu converso com Deus. Olha, qual que é o momento exato? Qual que é o momento certo? Olha, a todo momento. E a oração não são palavras decoradas, não são precisas. É uma conversa mental, é uma conversa de você estar interligando a Deus, a Jesus. Você está chamando para si uma espiritualidade que vai auxiliar você no caminho. Isso é importante. A vigilância. A vigilância. Quantas vezes o Rangel aqui está tentando o certo e em frações de segundo fala uma baboseira e fala uma besteira que compromete todo um caminho, compromete todo um relacionamento. A gente precisa ficar mais atento. A humanidade precisa ficar mais atenta nessas pequenas frações de segundos que pode custar uma encarnação, pode custar uma existência, pode custar uma existência. Então, a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. O livre-arbítrio é para o bem, é para o mal, que busquemos o bem, que buscamos o lado da bondade, do amor, né, do perdão, e ir seguindo em frente. Renunciar o orgulho que nós carregamos. Eu falo nós, a humanidade. Nós carregamos aquela inveja, né? É até engraçado, né? Porque aqui no campo terreno, tem hora que surge até o termo assim, eu tô com uma invejinha de você, mas é uma inveja boa, tá? Opa, vamos controlar os nossos corações, né? O ciúme, a raiva, a cólera, né? Olha, Deus está nos dando mais uma vez, e não vai cessar, a oportunidade de fazermos diferente. De fazermos diferente. E isso nos dá um acalento no coração. Porque o Pai não desiste de nós. O Pai não desiste de nós. E sempre vai nos oferecer condição para nós melhorarmos. Isso é belo. E isso é a lição que a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, vem nos trazer a esperança. A esperança. Como seria difícil saber que nós perpetuamente sofreríamos, que nós perpetuamente estaríamos numa região de sofrimento por algo que nós equivocadamente praticamos enquanto encarnados. Olha, a esperança, a fé do futuro que nós carregamos. Isso nada pode nos tirar isso. Estamos passando por um problema difícil? Vai passar, nada vai perpetuar, vai passar. Só que o tempo não depende só de nós, depende do processo. Então isso nos acalenta, E a 258A, não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? E aí eu quero reforçar um ato que é algo que nós até conversamos. Nós estamos com um livro na onde Kardec, pedagogo, um estudioso, né, e que não acreditaria em qualquer coisa, e sim, ele tratou as coisas com muita cautela,
com muita consciência, é um estudo sistematizado, né? Enfim, para começar, não existe castigo de Deus. É isso. Então, a gente, em alguns propósitos aqui, em algumas conversas, dentro do próprio Livro dos Espíritos, nós vamos tratar a respeito disso. O linguajar, principalmente lá no século XIX, devido a algumas condições, algumas vivências da própria sociedade, era possível se tratar numa linguagem humana comum. Porque até hoje se utiliza esse termo de castigo de Deus. Mas Deus é benevolente. Deus é amoroso, Deus é justiça, e não, ele não nos aplicaríamos algo que nos tornaríamos, né, penitenciados, nos tornaria, né, flagelados. Ele não faria isso. Isso parte de nós mesmos. Isso é importante citar. Parte de nós mesmos, a construção da nossa realidade espiritual perante ao que semeamos é a colheita, e isso está em nós. Deus nos dá toda a retaguarda necessária para auxiliar no trajeto. Então, o castigo de Deus, não. Mas como se é necessário estudar dentro das tratativas do vocabulário que é, né, tratado no meio da sociedade, da humanidade, então Kardec traz isso também. Não é Deus quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntareis agora, por que Ele fez tal lei em vez de tal outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolha, dando a escolha, ao livre-arbítrio. Deixa-lhe toda a responsabilidade dos seus atos e das suas consequências. Nada lhe estorva o futuro. O caminho do bem está à sua frente, como o do mal. Mas se sucumbir, ainda resta uma consolação, a de que nem tudo se acabou para ele, pois Deus, na sua bondade, permite-lhe recomeçar o que foi mal feito. É necessário distinguir o que é obra da vontade de Deus e o que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós que o criastes, mas Deus. Tiveste, porém, a vontade de vos expordes a ele, porque o considerastes um meio de adiantamento, e Deus o permitiu. Deus, ele deixa o nosso caminho, o nosso trajeto evolutivo, bem assim, à vontade, porque a lei divina, ela está contextualizada nisso. E a validação, né, a validação do processo, ela vai acontecer. E Deus permite. Por quê? Porque nós bem o sabemos, e olha, isso não sai nada caro. É que nós estamos encarnados agora e nós não temos a plena consciência do que é tratado no plano espiritual. No plano espiritual, é uma cortina que se abre, né? É um véu que se passa pelos nossos olhos e a gente consegue enxergar os movimentos mais claros, né? Quando nós retornamos para o plano espiritual, que nós recobramos a nossa consciência o máximo possível, a gente vai ver que essa lei divina que está em nós, ela tem um propósito maior, que é dentro do nosso campo de escolha, o nosso campo de colheita. E isso é fato. Nós ficamos lá no plano espiritual com a necessidade, inclusive, de preparar para uma nova encarnação, dentre tantas outras funções, né? Mas uma das principais é essa. E nós estudamos no plano espiritual, nós trabalhamos. Por isso a importância, por vezes a gente faz a solicitação do auxílio daqueles irmãos e irmãs que ainda não têm consciência, que desencarnaram, que ainda estão perdidos dentro de um campo espiritual inferior. Por isso que a gente solicita
além do afago e do acolhimento, mas também o despertar para que eles tão logo estejam prontos também para essa conscientização novamente, para que continue trabalhando e continue estudando, para que tão logo também eles possam reencarnar. Para que essa reencarnação ela não ocorra de maneira compulsória. Como que é essa reencarnação de maneira compulsória? Que, por vezes, o espírito ele está totalmente inconsciente do que é a realidade, do que é a verdade, ele tão pouco quer se auxiliar, ele tão pouco se quer despertar, e ele vai ter que nascer de novo, porque senão não vai dar certo. E isso até contra a vontade dele. Isso pode-se dizer que proporcionalmente, isso é bem menor número, mas, por vezes, se há necessidade dessa reencarnação compulsória, ou seja, sem o desejo de querer reencarnar, sem o desejo de querer voltar. E olha, talvez nem tendo noção ainda do que está acontecendo. É tudo isso. O mecanismo divino ele funciona todo nesses processos aí. Vamos lá. Deixa eu ver o horário. Ó, dá para fazer ainda uma pergunta, estudar uma pergunta aqui, e é a de 259. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós? Olha que interessante, porque Allan Kardec, o Allan Kardec, ele ainda persiste na questão do compreender como que é o processo. Kardec, ele ainda trabalha na compreensão do processo. Olha, é ainda necessário que se haja, por vezes, essa previsão. Então, peraí, antes de você encarnar, já tá tudo previsto, ele praticamente ele vem tentando indagar novamente a espiritualidade de tudo que ocorre. E assim, se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, isso é fato, né? Todas as tribulações da vida foram previstas e escolhidas por nós. E aí a gente vai estudar e falar a respeito do seguinte. Não todas. Existe o campo de expiação, que são processos que a gente vai passar. Elas são atribuídas. Por quê? O que acontece também, né, gente? Que lá no plano espiritual, talvez, a gente fala assim, eu quero passar por isso, isso e isso, mas eu não quero passar por isso daqui. Aí, dentro do planejamento, o espírito vai falar assim, mas é o seguinte, você vai ter que passar. Mas eu não quero, eu estou escolhendo minhas provas. Não, mas peraí. As suas provas, ok, você está escolhendo pela necessidade que você, dentro do seu campo de visão, está tendo, mas aqui, isso aqui vai te fazer evoluir, vai te fazer crescer bastante. Mas o espírito fala, mas vai ser dolorido. Vai porque é um processo. Vai ser dolorido porque essa expiação, ela tem a ver com essa ação sua. Então, não são todas, vamos dizer assim, as provas, porque tem um processo expiatório para se passar, que também vai te servir como prova para você evoluir. Então, provavelmente, a resposta dos espíritos aqui, ele vai tratar assim, todas, né? Todas não. Existe um outro movimento também ocorrendo dentro da concepção da lei divina, que se há a necessidade de isso ocorrer. Vamos dar um outro exemplo? Não vamos no campo da dor, não. Vamos no campo do seguinte, assim, eu quero essa prova, isso e tal. Mas essa pessoa que você falou que eu vou encarnar junto, eu não quero encarnar com ela, não. Eu não quero ir de novo com ela, não. Mas isso você não vai escolher, porque isso vai servir para você como uma prova e uma expiação ali para se passar. É necessário. Você precisa reatar com essa pessoa. Ou você precisa perdoar essa pessoa. E dentro desse processo encarnatório, isso vai ocorrer. Mas eu não quero. Aí já não é escolha sua. Isso vai acontecer.
Isso é os mecanismos que Deus nos propõe para que esse processo ocorra. E isso é muito belo. Isso é muito bonito. E ali consolida-se a justiça divina, a bondade e as novas oportunidades que nós teremos. Vamos ver o que a espiritualidade responde. Se o espírito escolhe o gênero de provas que deve sofrer, todas as tribulações da vida do homem, da vida, foram previstas e escolhidas por nós? Resposta: todas não. Pois não se pode dizer que escolheste e previstes tudo o que vai acontecer no mundo, até as menores coisas. Escolhestes os gêneros de provas. Os detalhes são consequências da posição escolhida, e frequentemente as vossas próprias ações. Se o espírito quis nascer entre malfeitores, por exemplo, já sabia que deslizes se expunha. Interessante, né? Mas não conhecia cada um dos atos que praticaria. Esses atos são produtos de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que, escolhendo esse caminho, terá de passar por esse gênero de lutas. E sabe de que se essa natureza são as vicissitudes que irá encontrar. Mas não sabe quais os acontecimentos que os aguardam. Os detalhes nascem da circunstância e das forças das coisas. Só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos. Se tomas um caminho cheio de desvios, sabes que deves ter muitas precauções, porque corres o perigo de cair, mas não sabe quando cairás, e pode ser que nem caias, se fores bastante prudente. Se ao passar pela rua uma telha te cair na cabeça, não penses que estava escrito, como vulgarmente se diz. O negócio é tão minucioso. Vamos dar um outro exemplo, assim, para... Antes da nossa encarnação, provavelmente todos nós aqui, nós tínhamos, pelo menos, um conhecimento prévio de que nós viveríamos uma situação da pandemia. Mas como nós nos comportaríamos dentro desse período, aí cabe a nosso livre-arbítrio. Repara que a pandemia, ela é uma expiação. Ela é um acontecimento que iria ocorrer de qualquer forma, independente da nossa escolha. Inclusive, provavelmente foi tratado antes de nós encarnarmos. Tudo leva a crer que em algum movimento nesse período vai ocorrer uma grande pandemia, alguma coisa do tipo. Aí eu falo, eu não quero passar por isso. Olha, dentro do seu trajeto, já está aí, está tudo certo. Você vai passar. A maneira como que você vai trabalhar isso, você vai passar por isso, aí é uma escolha sua. Repara que, por vezes, ele falou assim que tem espíritos que escolhem, eu quero viver, por exemplo, nesta família que comete iniquidades. Ok, tá tudo certo. Quando você vai para lá, aí o seu trajeto, ele vai estar voltado e embasado pelas suas escolhas. E sabe que pode sucumbir ou não. Depende de muito processo. Por quê? Porque tudo vai começar a ocorrer na hora que nós estivermos aqui, na crosta terrestre, entre os nossos, e ver o que vai acontecer dentro das nossas escolhas. Daqui 2 semanas, nós continuaremos o estudo da escolha das provas, e se alguém quiser anotar, a próxima questão é a 260. 260. No próximo domingo, se Deus assim o permitir, nós faremos o estudo do livro Vinha de Luz, Médium Chico Xavier, Espírito de Emmanuel. Mas alguém quer contribuir, falar mais algo? Fique à vontade. Então, partiremos para o encerramento. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, à espiritualidade, direcionando as nossas energias para aqueles irmãos e irmãs que estão passando
no campo do sofrimento, das provas e expiações, das doenças e enfermidades, das tribulações que as encarnações nos proporciona, seja levado àqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de acolhimento e repouso, aqueles que estão em situação de rua, aqueles que estão em sofrimento dentro das próprias casas, seja ele qual for, seja levado também a irmãos e irmãs que desencarnaram, mas ainda não têm o despertar e nem a consciência dessa passagem que ocorreu, que eles também possam ter o despertar e a humildade de aceitar o auxílio do socorro fraterno dos irmãos espirituais, seja levado àqueles que estão nas regiões inferiores do plano espiritual, estão passando num campo de sofrimento também, que possam ser auxiliados, ajudados pela espiritualidade e que eles também possam despertar o quanto antes para esse bálsamo de auxílio que está perto deles. Seja levado aos irmãos e irmãs que estão já nos hospitais espirituais, estão nos hospitais de recuperação espiritual, que para tão logo também possam estar contribuindo dentro da seara divina. Agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, por tanta luz e bênção que são nos direcionados. Fabiano, você faz a prece de encerramento? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano, Cristiane, tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, a Viviane, a Mirella, a Vitória, a Rafaela, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelo canal do YouTube, a todos os nossos familiares, aqueles nossos próximos, a vizinhança, a humanidade, que tenhamos um domingo e uma semana de muita luz e paz nos nossos trajetos, porque bênção, já sabemos que somos bastante abençoados. Só gostaria de reforçar que fazer um convite. Hoje, na Nova Era, eu estarei conduzindo um estudo a respeito de Fora da Caridade não há salvação, a partir das 19h30. Então, se vocês quiserem ir, fiquem à vontade, tá? E tamo junto, vamos, que Deus, Jesus, amigos espirituais, nos abençoe e ilumine sempre. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente. Que assim seja. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana e até domingo que vem. Que assim seja. Com Deus, Fabiano. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiano. Que assim seja.